Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com muita alegria. Alegria no coração, alegria cristã, alegria de estarmos no trabalho, graças a Deus. Agradecemos a Ti, Deus, a Ti, Jesus, e aos bons espíritos, pela possibilidade de nós trabalharmos nessa seara. A possibilidade de estarmos aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro para o estudo de obras póstumas. Essa rádio que foi criada e é mantida para exatamente levar a milhares de corações a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, o amor, a compreensão, a paz, a fraternidade. E a Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, leva para vários locais, não só no Rio de Janeiro, mas em muitas partes do Brasil e também do mundo, viu? AM chegando lá no Panamá, chegando na África, Mas hoje em dia, com a internet, fica muito mais fácil. Então é só você acessar radioriodejaneiro.digital e certamente você vai acessar a nossa Rádio Rio de Janeiro, vai ouvir a nossa Rádio Rio de Janeiro em qualquer parte do mundo. E se você quiser entrar em contato conosco, você pode entrar em contato através do WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 98486 7633. 21 98486 7633 é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Se você quiser mandar o seu recadinho aqui para nós, do Luz na Penumbra, e mais especificamente do programa que estuda, de hoje, das 21 horas de quarta-feira, que estuda obras póstumas, você mande para 98486 7633, DDD 21, o WhatsApp, e chegará às nossas mãos para serem lidos todos os recadinhos que vocês mandarem, ok? Vamos dar continuidade então ao estudo de obras póstumas. Estamos no capítulo que Kardec trata da constituição do Espiritismo, no parágrafo 4º, que fala da comissão central. Vocês lembram que em programas anteriores nós estávamos abordando o conceito de chefe do Espiritismo. Kardec, então, vem mostrar que o chefe do Espiritismo encarnado não poderia existir, que inicialmente sim teria que acontecer, a figura era ele, Kardec, ele não disse, mas era ele, Kardec, porque tinha que reunir, tinha que codificar, tinha que juntar tudo num ponto só, para depois então começar a distribuição, começar a abrir essa condução do movimento espírita no mundo inteiro. Então ele mostra, a conclusão que nós chegamos é que um único ser que pudesse reunir todas as qualidades que Kardec coloca ali e não ter nenhum dos defeitos que Kardec também expõe naquele trecho do chefe do Espiritismo, é impossível ter alguém com as características que Kardec diz. O único líder, o único chefe do Espiritismo é Jesus. Desse não temos dúvidas, mas outro qualquer aí não dá para a gente saber se seria ou não bom, mas em princípio difícil como disse, ter todas as qualidades e não ter nenhum dos defeitos que Kardec apresenta como condição sine qua non para ter um chefe no Espiritismo. É por isso que ele entra com a ideia da comissão central, que seriam 12
seres, 12 pessoas responsáveis por essa comissão central e mais 12 que comporiam o conselho para, inclusive, haver trocas, né? Seria um conselho permanente, mas ao falecer um dos membros, ao desencarnar um dos membros, ou um dos membros desistir de estar na comissão, seria substituído claramente por um ou outro desses 12 do conselho. E aí, claro, entrariam novas pessoas no conselho para chegar ao número que é o necessário, que é o acordado lá na Constituição inicial daquele grupo, no caso. Então, Kardec vem falando da comissão central e ele diz o seguinte: para a comunidade dos adeptos, a aprovação ou desaprovação, o consentimento ou a recusa, as decisões, em suma, de um corpo constituído, representando opinião coletiva, forçosamente terão uma autoridade que jamais teriam se emanassem de um só indivíduo, que apenas representa uma opinião pessoal. É frequente uma pessoa rejeitar a opinião de outra por entender que se humilharia caso se submetesse a essa opinião e acatar sem dificuldades a de muitos. É óbvio, quando nós temos a opinião de uma pessoa e alguém é contrário a essa opinião, é perfeitamente lógico que haja um debate e que se chegue à conclusão, mas a nossa vaidade, a nossa prepotência em acharmos donos da verdade acaba impedindo que nós entendamos desse jeito, que nós aceitemos a opinião do outro, que nós aceitemos que estamos errados em determinado ponto, ou no geral daquele assunto. Nós somos muito vaidosos, muito prepotentes. Nós não podemos dizer que somos humildes. Não, não somos. Um ou outro no planeta Terra, ligado, seja encarnado ou desencarnado, um ou outro tem essa característica da humildade. Mas a grande maioria não. Nós somos espíritos ainda muito, muito atrasados. Atrasados não, eu não gosto de usar essa expressão, porque nós estamos no nosso tempo certo. Nós estamos no nosso tempo certo. Nós estamos na evolução, no grau evolutivo que nós podemos estar. Poderíamos estar mais adiantados? Poderíamos, mas não estamos. Estamos aqui nesse momento. Ainda temos muitas coisas que são equivocadas dentro de nós. Mas temos já coisas que são legais. A gente já se incomoda, e isso eu costumo dizer que a doutrina espírita nos traz com uma grandeza. O Evangelho de Jesus nos traz com uma grandeza, e quando você junta os dois, que é o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, que no fundo a doutrina espírita é a explicação do Evangelho de Jesus, com as palavras de hoje, com os pensamentos de hoje, com a maturidade de hoje. Você juntando isso tudo, você tem uma grandeza muito expressiva e dificilmente alguém pode falar que a parte moral do Evangelho de Jesus está equivocada, a parte moral da doutrina espírita está equivocada. Algumas pessoas, infelizmente, dizem por aí que foi um erro Kardec ter elaborado o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu pergunto, se não for a moral, o que é que nós estamos procurando numa doutrina? É como Kardec diz, a religião que não torna o seu adepto melhor não está atendendo ao seu princípio básico. Nós vamos estudar para quê? Tem que ser para nos tornar melhores. E o Evangelho de Jesus e ainda o Evangelho segundo o Espiritismo é fundamental. Tanto é que é a obra central. É uma das obras que mais demorou a ser publicada por Allan Kardec. Inicialmente tinha um título e ele foi orientado
até pelo Didier, o seu editor, que mudasse aquele título. Inicialmente o título era A Imitação do Evangelho. E aí, pela inspiração, claro, o senhor Didier convenceu Allan Kardec de mudar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Claro, Kardec viu esse título e falou, é exatamente esse, está certíssimo. Então, a doutrina espírita, ela não é uma doutrina apenas para nós conhecermos. A doutrina espírita é uma doutrina para aplicarmos em nossas vidas e fazer com que nossas vidas se tornem melhores, não no sentido material, mas no sentido moral. Nós precisamos nos moralizar. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo. Nós precisamos aprender a respeitar o nosso próximo. Nós precisamos aprender a perdoar, a sermos verdadeiramente espíritas, sermos verdadeiramente cristãos. Então vamos dar continuidade aqui ao texto. Kardec diz o seguinte: fica bem entendido que aqui se trata de autoridade moral no que respeita à interpretação e aplicação dos princípios da doutrina, e não de um poder disciplinar qualquer. Essa autoridade será, em matéria de espiritismo, o que é a de uma academia em matéria de ciência. Gente, isso é muito importante. Quando nós crescemos moralmente e nós vamos colocar um pensamento, expor um pensamento, esse pensamento precisa ser baseado numa conduta moral apropriada. Muitas vezes nós vemos irmãos que defendem certas coisas porque ainda não se livraram desses, entre aspas, vícios. Não é? Então, a gente vai adaptando a doutrina a nós, aos nossos deslizes, as nossas falhas. Nós temos que nos adaptar à doutrina e não fazer com que a doutrina se adapte a nós. Mas, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão acompanhando o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta, das 21 horas, né, até as 21h55, e especificamente o nosso programa Estudo de Obras Póstumas vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, com reprises às quintas, 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Estamos estudando a Constituição do Espiritismo, Kardec aqui trazendo a ideia da comissão central. E vamos dar continuidade, então, à leitura do trecho. Para o público estranho, um corpo constituído tem maior ascendente e preponderância. Contra os adversários, sobretudo, apresenta uma força de resistência e dispõe de meios de ação com que o indivíduo não poderia contar. Aquele que luta com vantagens infinitamente maiores. Uma individualidade está sujeita a ser atacada e aniquilada. O mesmo já não se dá com uma entidade coletiva. É muito certo que se eu exponho alguma coisa sozinho, vamos dizer que eu traga um conceito aqui para a Rádio Rio de Janeiro, coloque esse conceito aqui nos microfones e eu seja o único na Rádio Rio de Janeiro, dos programadores da Rádio Rio de Janeiro, a apoiar esse conceito. O único. Eu posso ser atacado, claro, no bom sentido e também no mau sentido, porque nós somos seres humanos. Às vezes algumas ideias a gente fica chateado, até com raiva mesmo da pessoa por ter colocado aquela ideia, principalmente no momento de polarização política em que nós nos encontramos. E se eu for
parte de um grupo maior que coloca ali o seu pensamento. Esse conceito é um conceito, claro, possível, é um conceito de bom senso, e as pessoas então vão explicando da sua forma. É mais difícil de ser atacado, realmente. É o que Kardec está colocando. Uma pessoa trazendo um conceito ou representando uma doutrina, ela é atacada muito mais facilmente do que um grupo de 12 pessoas ou de 24 pessoas. Kardec foi muito atacado. A gente já estudou aqui no livro Obras Póstumas o quanto ele sofreu, porque ele era constantemente atacado pelos que se diziam inimigos do espiritismo, por aqueles que eram contrários ao espiritismo, e até por membros da própria Sociedade Espírita de Paris. E, claro, por desencarnados. Só que a fímbria, né, a capacidade desse espírito que encarnou como Hippolyte Léon Denis Rivaio é muito grande, muito forte. Falamos no programa passado aquilo que nós entendemos ser a verdade, que é quando Jesus fala em Mateus 17, na Transfiguração, e também Kardec coloca no livro A Gênesis, capítulo 17, item 37, que Kardec reencarnou como Elias, reencarnou como João Batista, teve também uma encarnação como druida antes de Jesus, sacerdote druida, né, um celta, sacerdote celta, que era um druida, e como um padre em 1000 e qualquer coisinha ali, o padre Ian Hus. E agora reencarnado como Hippolyte Léon Denis Rivaio, depois assumiu o codinome de Allan Kardec. Um espírito absolutamente capaz de suportar esses ataques todos, sim. Como João Batista, vocês lembram, ele era capaz de suportar todos os ataques que vinham de Herodes, dos romanos, dos próprios judeus que não concordavam com ele, e acabou sendo decapitado. Só que agora a missão desse João Batista, reencarnado como Hippolyte Léon Denis Rivaio, ou Allan Kardec, é uma missão onde ele já está muito mais amadurecido, evoluiu mais, depois de quase 2000 anos, 1800 anos, é óbvio que ele está muito mais capaz. Imagina o quanto ele foi preparado na espiritualidade mesmo para assumir essa missão de trazer para nós a terceira revelação da lei de Deus. Grandioso espírito. Então, é como ele coloca, uma pessoa só pode ser muito atacada, mas um grupo já não é. Já consegue suportar melhor esses ataques. A gente tem aqui exemplos, meus irmãos. Não pensem que nós da diretoria da rádio não somos atacados, não. E eu não estou falando de ataques da espiritualidade. Estou falando de ataques, de vez em quando, de mensagens que chegam para nós, de pessoas se dizendo ouvintes, né? E que, claro, todos têm a liberdade, todos têm o direito de dizer não estou gostando disso ou daquilo. Todos têm o direito de dizer que a Rádio Rio de Janeiro pode estar num caminho errado ou não, enfim. Mas o atacar muitas vezes, inclusive, a moral das pessoas que estão aqui à frente da Rádio Rio de Janeiro, não que nós não mereçamos, mas que é muito triste você receber uma mensagem de um suposto ouvinte ou de uma suposta ouvinte atacando de forma bem ríspida a nós da diretoria ou a quem quer que seja daqui da Rádio Rio de Janeiro. Volto a dizer, não que nós não mereçamos, mas que é triste, é difícil.
Nós ainda não somos perfeitos, ainda falta muito. Então, a gente fica triste, muitas vezes. Ficamos tristes, óbvio. Então, e alguns de vocês já presenciaram, até em programas ao vivo, serem os programadores, os locutores ali criticados por isso, por aquilo, e de forma ríspida, né? Mas o que acontece? Nós somos um grupo, e como grupo a gente se fortalece, graças a Deus. Além de toda a ajuda que a gente tem da espiritualidade. Isso é muito importante que nós continuemos nesse trabalho e continuemos com essa proposição de levar a doutrina espírita cada vez mais longe, cada vez a mais pessoas, para que possam realmente perceber a grandeza do Evangelho de Jesus, dessa doutrina espírita, e possam absorver esses ensinamentos. E não é para se tornarem espíritas, não, é para que esses ensinamentos possam realmente se encaixarem na vida dessas pessoas. Vamos dar continuidade à leitura aqui, estamos quase terminando o programa, mas ainda dá tempo de mais alguns trechos. A dificuldade, dirão, consistirá em reunir de modo permanente 12 pessoas que estejam sempre de acordo. Olha, toquei nesse assunto agora há pouco, quando falei a respeito da diretoria da rádio, né? Vamos em frente. O essencial é que sejam acordes no tocante aos princípios fundamentais. Ora, isso constituirá uma condição absoluta para que sejam admitidos à direção, como para a de todos os que desta hajam de participar. Sobre as questões pendentes de detalhes, pouco importa que divirjam, porquanto a opinião da maioria é que prevalecerá. Àquele cuja maneira de ver for acertada, não faltarão razões boas com que a justifique. Se algum contrariado por não conseguir que suas ideias predominem se retirar, nem por isso deixariam as coisas de seguir o seu curso, e motivo não haveria para se lhe deplorar a saída, pois que teria dado prova de uma suscetibilidade orgulhosa, pouco espírita, e que poderia tornar-se origem de perturbações. Irmãos, isso aqui é muito sério, muito importante. Se alguém, numa comissão como é proposta por Allan Kardec, não conseguir convencer os outros de que a sua ideia está correta, e aqui ele está falando apenas da parte administrativa e não da parte doutrinária, se alguém não conseguir convencer os outros e entender que os outros estão certos, ótimo. Mas se alguém não conseguir convencer os outros, se chatear e por isso deixar a comissão, é prova de que a vaidade está ali, de que não há humildade, de que, como ele disse, é pouco espírita. Então, não precisa estar ali. A condição básica de nós estarmos à frente de um trabalho espírita é de colocarmos Jesus e Kardec acima de qualquer interesse pessoal. Aliás, interesse pessoal jamais pode entrar em um centro espírita. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa e, como sempre, lembramos para que não saiam daí, não saiam do rádio, não saiam da internet, pois vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o Antônio de Pádua e a Marta Batista, e o nosso programa fica por aqui, aguardando cada um de vocês na próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui hoje dando continuidade ao programa Luz na Penumbra para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda no seu capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E hoje vamos estudar o item, ou os itens, que tratam dos escândalos. E esses itens têm por subtítulo: escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É um ponto muito intrigante dessas passagens vividas por Jesus, né? Seus ensinamentos, às vezes, ficam um pouco confusos para nós entendermos hoje em dia, né? Até porque muitas palavras na época tinham uma conotação um pouco diferente de hoje. Os próprios idiomas eram muito pobres em vocabulário comparado com os idiomas de hoje, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer um exercício muito forte de raciocínio para entender o que Jesus realmente quis dizer com a sua frase. Esta aqui é uma delas. Vamos ver se a gente consegue, com a ajuda preciosa de Allan Kardec, esclarecer esse ponto. Diz-nos aqui, então: se alguém escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé é objeto de escândalo, cortai-o, lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançados ao fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o, lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que tendes dois e seres precipitados no fogo do inferno. Essas passagens estão em Mateus. É complicado como está aqui, né? Mas, em princípio, Jesus está passando um alerta para nós. Primeiramente, é que nós não escandalizemos os pequenos que creem nele. Quem são os pequenos? São as pessoas simples, as pessoas que não creem em Jesus, porque são dotados de uma inteligência grandiosa, que os faz compreender todas as instruções maravilhosas que Jesus está passando. Não! Eles creem porque o coração deles está sentindo em Jesus a verdade. E Jesus se apieda deles, cuida das suas dificuldades, dá lenitivo para suas dores. Então eles são os pequenininhos de Jesus. E tem muita gente que quer abusar desse pessoal. Então Jesus diz: olha, acautelem-se em fazer mal a uma dessas pessoas, porque aquele que eu fizer, melhor seria que atasse ao pescoço uma mó é aquela pedra de moinho, uma mó, e se atirasse no fundo do mar. Entendeu? Então, essa é uma sugestão de Jesus. Também ele fala: tem pena do mundo por causa dos escândalos.
sabe que o mundo vai passar por escândalos, porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Também é uma frase complicada de nós entendermos, que ela tem assim um sentido muito figurado. Em princípio, a palavra escândalo aqui está tomada pelas nossas dificuldades, pelas nossas aflições, pelas nossas dores. São coisas pelas quais nós vamos ter que passar e que, quando nós passamos, nos escandalizam, nos tornam dificuldades para nós. Porque ninguém gosta de passar por coisas difíceis, né? Dores, sofrimentos. Então, para nós aqui é um escândalo. E Jesus diz, olha, pobre do mundo, tem pena do mundo, por causa dos escândalos, porque todo mundo vai passar por escândalos. Porque os escândalos têm que vir. Mas por que os escândalos têm que vir? Porque eles são resultantes, consequência de coisas que fizemos no passado, de escândalos que nós provocamos a outras pessoas. Agora é a nossa vez de colher aquilo que plantamos. Agora, o escândalo pelo qual nós temos que passar vai acontecer de qualquer forma, independentemente de qualquer situação. Não precisa ninguém se arvorar em provocar o escândalo para que eu passe por ele. É isso que Jesus está dizendo. O escândalo tem que vir, cada um que vai passar pelo seu escândalo. Mas ninguém tem o direito de ser o provocador do escândalo de ninguém. O escândalo é da lei. A lei vai se cumprir, a lei é perfeita. Agora, ninguém tem que se arvorar a ser o homem da lei. Eu já ouvi muito isso de os espíritos falando isso. Não, esse cara fez muita maldade, é por isso que eu estou perturbando ele. Você tem direito a isso? Quem foi que te outorgou isso? Não, porque ele fez coisa ruim, então ele merece. Sim, que ele merece, mas quem deu a você esse direito de ser o carrasco dele? Não, então me explica, Deus deu a você uma procuração para você agir como carrasco? Se ele precisa ser, ele tem que passar por isso ou não, isso não é problema seu. Ele fez alguma coisa para você? Não, mas então, eu conto essa história do escândalo. Muitas pessoas fazem um mal ao outro, o outro merece, realmente merece, mas nem cabe a ninguém aqui, ninguém tem outorga para causar escândalo para ninguém, causar sofrimento a ninguém, por conta dos sofrimentos que esse alguém tenha feito, outros passarem. É disso que Jesus está falando. E quanto essa história de cortar o pé, cortar a mão, arrancar o olho, também é um alerta muito importante. Ele só faltou dizer cortar a língua, mas ele preferiu falar em cortar aquilo que nós temos em par. Os olhos, os pés, as mãos. Porque cortar a língua você não tem outra, então fica complicado. Sem a mão, sem o pé, sem o olho, você ainda pode viver relativamente bem. Agora, sem a língua, é muito mais complicado. Então, é o que disse Jesus. Se por acaso é a nossa mão que está sendo objeto de escândalo, ou seja, é a minha mão que está fazendo com que eu vá merecer no futuro passar por escândalos. Falando no português, claro, se a minha mão está fazendo com que eu roube, eu estou usando a minha mão para roubar, furtar, afanar, essa minha mão está sendo motivo de escândalos para mim no futuro, porque no futuro eu vou ter que passar por escândalos referentes a esses malfeitos em que eu usei as mãos para fazer. Então a minha mão está nessa situação e eu não consigo controlar. Então Jesus fala, olha, se é a sua mão que está sendo o motivo, o instrumento para você provocar escândalo, e que você no futuro vai pagar por isso, para evitar de passar no futuro, é melhor você tirar a mão. Porque sem a mão você não vai fazer essas coisas que não deve. É melhor entrar com a mão só na vida do que para o fogo do inferno. Assim vale para o pé, vale para o olho. Então, se aquele órgão é o objeto causador, provocador do meu cometimento de escândalos, é melhor ficar sem, já que eles são em par, ficar com um só, do que eu
insistir em provocar escândalos para os outros e aí eu ter que, no futuro, passar pelos mesmos escândalos. É duro, é muito duro isso. Mas não tem jeito. Se eu não consigo parar de roubar, se eu não consigo parar de chutar a canela dos outros, se eu não consigo parar de botar o olho onde não devo, então vamos partir para o radical. Radicalização. É para me proteger de mim mesmo. Claro que isso aqui, Jesus está pintando um quadro exagerado para nós vermos a gravidade da situação. Se nós conseguirmos parar de provocar escândalos com as mãos, parar de provocar escândalos com os pés ou com os olhos, não vou precisar cortar coisíssima nenhuma. Mas eu tenho que estar imbuído deste propósito de não provocar escândalos. É isso que Jesus está me dizendo aqui. Kardec nos fala: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, choca a moral ou a decência. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque seu orgulho sofreria com ele e a consideração de que desfrutam ficaria diminuída entre os homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto lhes basta para que sua consciência permaneça em paz. São, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos no exterior e sujos no interior. É uma outra acepção da palavra escândalo. Escândalo, no caso aqui, Kardec se refere à repercussão do acontecido, do mal feito acontecido, da coisa errada acontecida, da coisa que pode causar vergonha acontecida. Então, eu não quero que aquilo repercuta. Isso é o escândalo para mim. Então, se não houver ninguém ficar sabendo, não houver repercussão, a vida que segue. Eu continuo fazendo das minhas, desde que ninguém saiba, está tudo bem. Então, isso aí, me diz aqui, são pessoas que acham que ficam com a sua consciência tranquila porque os homens não vão tomar conhecimento das suas torpezas, porque não houve repercussão. Mas Jesus diz: esses são sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos no exterior, mas sujos no interior. Ou seja, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, como dizia minha avó. É isso aí. É uma outra acepção para a palavra escândalo. Então, a acepção, inclusive, mais moderna é a que Kardec usa. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais geral, razão pela qual, em certos casos, não se compreende seu significado. Já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda reação má de um indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. Escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então aqui está a diferenciação dentre as duas acepções da palavra escândalo. Eu, quando fiz o comentário, me baseei nessa acepção que o Cristo usou e Kardec falou agora, mas Kardec trouxe a acepção mais moderna, que é tão gravosa quanto. Talvez até mais, porque há hipocrisia. Não é? É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, em razão da sua imperfeição, se mostram inclinados a praticar o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para eles obrigação de praticá-los. Ninguém é obrigado a praticar o mal, gente. A gente pratica o mal por gosto. Ninguém pratica o mal se não gostar do que está fazendo. Por que eu vou praticar o mal a alguém se eu não está gostando de fazer aquele mal? Aquilo não me satisfaz de alguma forma. Ou satisfaz meu orgulho, minha torpa. Alguma coisa vai me satisfazer. Porque ninguém vai fazer o mal se não gostar de fazer o mal. Pode ter certeza disso. Então nós temos que mudar o nosso gosto. Pouco a pouco, deixar de gostar dessas coisas escandalosas, passar a gostar das coisas puras. É necessário que o escândalo venha porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios.
e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, buscarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal Deus faz emergir o bem e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou sem valor. Então, nós temos que passar por esses escândalos, porque somos provocadores de escândalos. Agora, chega um momento que nós estamos cansados disso. Gente, cansados já de sofrer aflição, dor, tristeza, estou cansado. Eu não estou cansado de fazer o mal para ninguém, mas eu estou cansado de passar por essas coisas. Aí eu entendo que, de repente, eu estou passando por essas coisas porque eu faço mal aos outros. Aí eu ligo uma coisa a outra. Então, de repente, se eu parar de fazer o mal aos outros, ou diminuir pelo menos, eu vou sofrer menos. Quando eu chego a essa conclusão, aí eu resolvo passar a fazer o bem, deixar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Segue aqui Kardec. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porque se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo é inútil tentar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, já não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída por homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo e todos serão felizes por serem bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal virá a ser o da Terra, quando houver progredido bastante. Mas enquanto alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que, além disso, serve de habitação, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornam felizes. Está nos dando aqui a notícia. A Terra tende a se tornar um mundo de regeneração, um mundo feliz. E para isso, aquelas pessoas que insistirem nos escândalos, insistirem em fazer o mal, elas não vão ficar à vontade nesse ambiente. Vai ser um ambiente ruim para elas, triste. Vão se sentir incomodadas e vão acabar saindo. Mas para onde é que elas vão? Tem que ir para um lugar onde essas coisas são um sucesso, são a moda. Fazer o mal aos outros é moda. Como nós éramos aqui na época da Idade Média, sempre que a gente gostava de ficar tacando fogo nos outros, botando na forca, fogueira, guilhotina, essas coisas todas que a gente fazia, e hoje a gente não faz mais. Mas há mundos aí espalhados pelo universo que ainda está nessa fase. Então essa turma que gosta disso aí, que gosta de praticar escândalo e não se importa em sofrer escândalo, tem que ir para lá, porque não está mais para ficar aqui com a gente. Nós temos que ficar em paz. Queremos a paz, queremos sossego. E estamos nos destinando a isso. Aqueles que não querem, eles vão ser por conta própria, não vão ser expulsos, a passar uma nave aqui, vai recolher. Não, eles vão por gosto. Eles gostam disso, olha, lá no outro lado, lá, a festa continua. Quer ir para lá, vou. Aqui me show, aqui acabou a festa, aqui não tem mais confusão. Não gosto disso, eu gosto da bagunça. Vão para lá, eles vão na boa vontade, vão na paz para lá. Porque eles gostam daquilo. E um dia vão se cansar e vai acontecer com eles o que está acontecendo conosco. Nós nos cansamos disso. Fazer o mal. Estamos tentando parar de fazer o mal e fazer o bem. Ainda estamos na tentativa, no esforço. Breve, no futuro, espero que não seja muito distante, nós já vamos estar fazendo o bem rotineiramente. Mas ai daquele por quem vem um escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre mal, aquele que se serviu sem o saber de instrumento da justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez seu pai sofrer. Passa ele pela pena de talião. Mas mesmo essa circunstância não pode servir de desculpa ao filho, que por sua vez terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de uma outra maneira qualquer. Se a vossa mão é objeto de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve diminuir em si toda a causa de escândalo, isto é, do mal,
arrancar do coração todo o sentimento impuro e todo o princípio vicioso. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos do que servir essa mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista do que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus não disse nenhum absurdo para quem saiba compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Entretanto, muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo faculta. Então, meus amigos, essa é a ideia. Nós temos que ter essa chave na mão, que é trazida por este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, para entender essas passagens, essas explicações de Jesus, que aparentemente são um pouco mal compreendidas, mas que graças a esse trabalho de Allan Kardec, tornam-se muito simples e compreensíveis para todos nós. Hoje vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.